Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 171 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui na presença física do Pedro Angela Neto. Ele tá aqui em casa, no nosso home studio, no quarto do André. Tô dentro do berço. E assim, olhando pra cara dele, eu posso dizer: Pedro, você realmente emagreceu, cara. Parabéns. Moleque. E pra me recompensar, né, comemos 2 pizzas gigantes, né? Valeu. Todo o meu esforço foi por agora. Aqui é o Pedro, eu estou com o Thiago, que sabe tudo de 171. Ué, só porque eu sou carioca, pô, sacanagem. Eu não disse isso, você que falou. Eu sou o Thiago, tô aqui com o Marcelo, que nunca foi preso à toa. Eu sou o Marcelo, eu tô aqui com o Paulinho, que roubou o coração do Pedro. Fala de novo. Não, foi de propósito. Sacana. E nós estamos aqui pegando o gancho desse programa, desse número de programa 171. A gente falou, o que a gente vai falar de 171? Vai contar histórias nossas, assim, de estelionato, de coisas erradas. Sim, né, cara? Só o carioca que tem coisas assim pra contar. A gente não tem muito. Olha o racismo. Não, mas a gente chamou o especialista Thiago Ibrahim do Barquinho pra falar sobre estelionato com a gente e pra buscar na Bíblia histórias de personagens 171. Thiago, fala pra gente o que é ser 171, você que sabe tudo da coisa. Você que está inserido, englobado nesse meio. Vamos começar com uma coisa, isso é uma gíria de velho, né? Vocês sabem, né? Cara, eu vou confessar um pecado, cara. Sempre que falavam 171, cara, eu nunca consegui adivinhar de cara. Sabe que era o hino 171. Ai, caraca, se tivesse culinária que eu cantava o hino. Não, de verdade, eu também, cara, assim, eu percebi que as pessoas falam 171 nesse contexto, mas até hoje eu não sei, cara, eu não fui estudar, assim. É muito número, né, cara? É 171, olhar 43, é. 24, 8 né, ou 80. Quem ouve vocês falando assim vão achar que eu sou delegado, especialista. Não, você é só carioca, cara. Eu sou Isso já te dá autoridade suficiente. Só porque eu convivo com uma cidade que é estereotipada, aí vocês acham que eu sou especialista, né? Mas, na verdade, esse 171 aí é por causa do artigo 171, né? Do Código Penal, que fala do estelionato e de outras fraudes. O artigo diz assim, ó: obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Por isso que especialista mesmo, hein? Você vê só, cara. Tá emoldurado na parede, assim. Eu esqueci de falar da pena, cara. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. E multa. E multa ainda por E cima. o pior, cara, é que isso é enxergado como um talento, né, pelos caras. Falando sério agora, né, porque... Nem só pelos cariocas, cara, é pelo brasileiro em geral, né? O brasileiro verdade. gosta de levar vantagem em tudo, desde a Copa de 70, né, da lei de Gerson. Lei de Gerson. Lê a lei de Gerson pra gente aí. A lei de Gerson, ela... A gente já ouviu falar bastante disso, mas talvez tenha gente que não saiba o que é a lei de Gerson, né? Que também é gíria de velho. Também é coisa de velho, com certeza. Mas Gerson era o canhotinha de ouro da seleção tricampeã do mundo em 70. Ele ficou muito famoso na época porque ele fez uma propaganda de um cigarro falando pra câmera assim, porque o importante é levar vantagem em tudo. E ele ficou estereotipado com isso, até hoje ele não gosta nem de tocar nesse assunto, porque virou a lei de Gerson mesmo, né? Que o importante é levar vantagem em tudo. E isso é realmente o espírito brasileiro, né? Infelizmente. Acho que eles aproveitaram a figura do cara pra incorporar de vez esse espírito, né? Porque já tá entranhado isso já, né? Falando aí da propaganda que o Gerson fez, eu tô com um texto aqui, ó. O texto diz assim, ó, que ele falava: por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica. Olha só, nesse sotaque carioca ficou original. Original, cara. E só pra efeito de informação, o Gerson, ele é comentarista esportivo numa rádio. Não, uma rádio aqui não, né? Rádio Globo, uma rádio grande, né? É comentarista esportivo hoje. Não, jogava muito, cara. Jogava. Todo mundo falava, né? Roubava muita bola.
Você viu ele jogando, Paulinho? Vi, lógico que eu vi. No gol, o grande momento do futebol. E olha só, dentro disso dá pra encaixar muitos personagens da Bíblia mesmo, que a gente vai viajar um pouquinho, lembrar alguns que nós já falamos, né, nas biografias aí dos personagens bíblicos, avançar um pouquinho aí mais pra frente também e ver quanta gente aí, mais do que você consegue imaginar, eu tenho certeza, e assim, talvez mais do que a gente conseguiu listar também, né, foram 171 na Bíblia. Isso depois dos comerciais. É um break rapidinho. Fica a Dica está de volta, esposinho! Está de volta com mais novidades aqui, sempre com boas indicações. Hoje o Fica a Dica é quase um mini recadinhos, né? São 3 em 1. É verdade, é pra gente encher essa estante de livro aí com coisa boa. É, porque hoje nós vamos falar da série Cruciforme da Edições Vida Nova, lançando no Brasil. Muito legal, olha. E Cruciforme significa forma de cruz. E essa série é uma série muito prática. É pra vida e dia a dia do cristão. E essa série tem 4 diferenciais, assim. São livros inspiradores, centrados no evangelho e bíblico. Também é muito simples, porque são pequenos, fáceis de ler. Nossa, é muito fácil de ler. Tem uma letra grande, gostosa de ler, tranquila. E muito agradável mesmo, uma leitura muito agradável. Acessível, porque olha o preço de cada um deles, a gente vai falar daqui a pouco, como são em conta e confiáveis, porque eles são abordados na perspectiva bíblica, né, Adri? E assim, é muito legal porque tem uns temas. Essa série hoje contém 3 livros, mas eles pretendem continuar. Sim, já está sendo traduzido, já está sendo traduzido novos livros. E tem tema que é muito difícil de encontrar livros com esses temas tão práticos. Assim, a gente fez uma busca, fez uma pesquisa, e livro prático que nem esse, nesses temas, tá muito difícil de encontrar. Olha só esse aqui, um guia para homens que querem fugir da imoralidade sexual. O título do livro é Desintoxicação Sexual. Olha isso. Aí. Onde você encontra a gente falando sobre isso hoje? Sobre pornografia, sobre fugir de pornografia e tal. Para as mulheres, como organizar sua vida e seu coração. Um guia para mulheres que querem vencer o caos. Ele é bem prático. Tem alguns livros, ele encontra uma atividade no final, assim. Um guia de estudo. Alguma coisa para você refletir e fazer trabalhar aquilo no seu coração. Isso, depois que você lê, aí ele fala, escreva no papel, reflita sobre isso. E o terceiro já lançado é Pais Discipuladores, um guia para o discipulado em família. Esse livro é muito show. Eles explicam como você tornar o ambiente da sua casa propício para você se tornar um mentor do seu filho, como praticar essa questão do discipulado com seu filho. É muito legal mesmo. E cada um desses livros que a gente falou aqui sai por R$14,90 no site da Vida Nova, mas você consegue comprar o kit com os 3 livros por R$35,90. Você tem noção? 3 livros por R$35,90 e lançamentos, não são livros antigos que estão na queima de estoque, não. Lançamentos, R$35,90 a série Cruciforme da Edições Vida Nova, né? Quem conhece a Edições Vida Nova sabe que é uma editora de confiança e que sempre traz livros muito consistentes pra gente. Eu acredito que é bom para todos nós estarmos por dentro desse assunto. Sim. Não é só, eu não tenho problema com pornografia, então eu não vou ler. Mas isso é uma coisa importante que a gente tem que estar dentro da igreja, estar inserido no contexto. Tem que estar preparado para falar sobre isso, discutir, também, né, amor? Fazer diferença. Então clica aí no banner que tem em irmãos.com, tem no post do podcast e adquire já a série Cruciforme. E outro recado importantíssimo é que falta menos de um mês para o quê, Adriana? Para o 39º Encontro CEPAL para Pastores e Líderes. De 7 a 11 de maio, em Águas de Lindóia. Nós estaremos lá, se Deus quiser, inclusive gravando podcast. Olha que bonito, a gente batizou de Aquário o local que nós vamos gravar. Nós teremos um aquário lá para receber nossos convidados, gravar os programas, gravar algumas coisas em vídeo. Ainda vai ter novidades e surpresas pra gente anunciar por aqui. Não conta tudo não. Mas olha só, a gente ainda não falou sobre o tema desse encontro, que é muito especial e muito importante ser discutido, que são cristãos sem igreja. O número cresce cada vez mais, esposinha. Não, gente, antigamente a gente ouvia muito de falar de católico não praticante. Hoje tá muito na moda do quê? Do evangélico não praticante. Antigamente todo mundo falava que você é o quê? Eu sou católico. Hoje tem muita gente que fala que é evangélica. Então, como a gente já conhece
conhece a tendência pra onde isso vai parar, a gente tá querendo se preparar pra isso. Porque lá nos Estados Unidos tem muito evangélico não praticante. Na Europa também. Então nós precisamos nos preparar. Segundo o IBGE, nos últimos 6 anos, o número de evangélicos não praticantes subiu em 4 milhões de pessoas. Gente, de 0,7% para 2,9% da população. Então, isso é muito, quase triplicou. É, mais do que triplicou. E é um número alarmante. Então, como será a igreja nos próximos anos? Então, o que acontece é que esse povo não tá dentro da igreja. Então, nós vamos discutir no Encontro CEPAL o que fazer para a igreja ser de fato irresistível. Fazer com que a igreja tenha esse atrativo para as pessoas, mas sem perder o principal, que é uma doutrina sadia, um evangelismo puro, um cristianismo puro e centrado cristão. Na palavra. Isso. Então, se você quer participar dessa discussão, quer estar preparado para ela, participe do 39º Encontro CEPAL de 7 a 11 de maio. E quem estará também discutindo sobre isso? Nós já falamos sobre isso aqui. Não é novidade. Não é novidade, mas você não ouviu o programa lá com o Gerson Borges, né? Que nós falamos sobre isso. Eu e a Adriana, Paulinho e a Adriana, estaremos lá para falar sobre a importância do Ministério de Comunicação para a igreja. E a sua igreja vai ficar irresistível com o Ministério de Comunicação, olha isso. Gente, não confunda, a gente já falou sobre isso, tá? A gente não tá falando sobre maquiar a igreja, nós estamos falando sobre comunicar o verdadeiro evangelho. Não, a gente quer comunicar com a linguagem de hoje. Com certeza. E assim, nós estamos nos preparando para isso e nós contamos com a sua colaboração. E é agora que a gente linka os dois Fica a Dica que fizemos hoje. Nós estamos preparando o material e queremos ter uma pesquisa consistente sobre isso para apresentar para os pastores e líderes que estiverem lá para aprender no nosso seminário. Não, e depois você também pode ter acesso a esses dados. Claro, nós vamos tabular, fazer direitinho e disponibilizar para todo mundo. Nós queremos saber o quão evoluído está a ideia de ministério de comunicação na sua igreja. Você que está ouvindo, não precisa ser pastor, não precisa ser líder, pode ser um simples frequentador ou membro mesmo da igreja. Eu quero que você responda essa pesquisa. O link está aí no post. Você vai responder se existe ministério de comunicação na sua igreja. Se é feito os recados, se é feito em vídeo, se tem transmissão online na internet. Se você tem site, você pode responder pela igreja. Você só coloca qual é a igreja pra gente poder medir. Isso. Né? E a quantidade de membro, mais ou menos, né? Uma aproximada. Pra gente saber o tamanho da igreja. Pra gente ter estatísticas, pra nós termos números pra apresentar no nosso seminário, não só lá no Encontro CEPAL, nos outros que demos mais pra frente também, e disponibilizaremos isso pra você. Isso, e aí você também pode copiar esse link e mandar pros seus amigos. Manda naquela rede gigantesca que você tem e fala, galera, vamos ajudar a fazer uma pesquisa aí, pra gente ter dados relevantes pra saber como é que tá Ministério de Comunicação aqui no Brasil. Ajuda a reverberar isso, coloca no Facebook, coloca no Twitter, onde você estiver inserido, ajude a divulgar essa pesquisa. E mais do que isso, esposinha, aí que vem o link. Aí que Encontro vem. CEPAL e Edições Vida Nova, esses 3 livros que indicamos aqui, nós vamos sortear entre as pessoas que responderem à pesquisa. Então você, além de participar de uma pesquisa super legal, você ainda corre o risco de ganhar 3 livros. Os 3 livros da série Cruciforme. Que isso seja só um incentivo para você responder a pesquisa, mas que não seja o único incentivo, seja esse de colaborar realmente com a nossa intenção de termos uma maneira mais contundente de comunicar a palavra de Deus. Então ficam as dicas hoje. Ficam as dicas e participe da nossa pesquisa. Quem foi o primeiro 171 da Bíblia? Voltando lá no Gênesis, lá no comecinho. Eu acho que antes do Gênesis ainda teve um cara que quis levar vantagem, né, cara? Teve um cara que era anjo de luz e quis levar vantagem, né? Ser superior a Deus e talvez tenha sido, ou foi com certeza, o maior 171. Tanto é que a Bíblia chama ele de o pai da mentira, né? É verdade, eu pensei que você ia falar tanto que a Bíblia chama ele de 171. Eu falei, caramba. Então, o pai da mentira. A reclusão e multa dele. É verdade. Cara, a reclusão foi na Terra, a multa foi aguentar o ser humano, né, cara? Dizem que ele tá de liberdade condicional por aí, né, cara? É verdade. Também que ele nasceu há 10 mil anos atrás, né? Não é isso. E ele veio pra Terra, né, por causa do seu pecado no céu, quando ele era um querubim da guarda. E o que ele fez aqui na Terra, assim? Ele roubou a forma de um animal, cara. É verdade. Né? Ele roubou
roubou, ele virou em forma de serpente, né? E foi tentar convencer lá, né, a nossa digníssima, né, a nossa primeira mulher, né, a Eva. E ele foi bem sutil, né? Ele fala lá em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O interessante é que ele, né, na forma da serpente, chega pra Eva e fala: foi de toda a árvore do jardim que Deus mandou vocês não comerem, né? Induzindo ao erro, hein? Ele coloca picuinhas na mente de Eva, né? Porque Deus tinha chegado pra eles e falaram: vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore que tá aqui no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente chega e fala: será que é assim mesmo, né? É certo que não morrereis, né? É claro que vocês não vão morrer, né? Fala com essa palavra difícil aí, as pessoas não entendem. É claro que vocês não vão morrer. Ele não tá querendo que vocês conheçam todas as coisas do jeito que ele conhece, olha só. Tá falando que Deus estava sendo um 7-1, né? Jogou... Tentando tirar vantagem com aquela informação. E quer dizer que a Eva é o primeiro mané. Olha lá, a primeira vítima, com certeza. Como que é aquele negócio que os cariocas falam lá que... Paulista, primeiro paulista. Tem que prender o otário, porque o malandro tá no dia Como que é você que é especialista? Não, na verdade a gente fala que o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. É isso que a gente fala aqui. Eu conheço isso. Como que é, Marcelo? Tem que prender o malandro porque Pra acabar com a malandragem tem que prender todos os otários. Tá. Isso é uma música, né? É do Jorge Benjor? Não sei, eu não conheço não, cara. Só ouço música de Cristo. Ok. Onde que tem gravação de Cristo cantando, cara? Ih, Cristo, só se for, né, cara? Engenho de dentro de Jorge Benjor. Eu vi esses dias no rádio e essa frase ficou na minha cabeça, cara. Então, mas aí os primeiros otários, nossos pais, caíram na historinha da serpente, né? Que levou eles no papo. E assim o pecado entrou no mundo e é por isso que a gente tem que suar trabalhando todos os dias. Bom, aí a história continua. A gente já fez essa retrospectiva, vamos até passar rapidinho aqui. Porque tem um cara muito 171, que a gente já falou sobre ele, não vamos nem perder muito tempo insistindo nisso, mas que foi Abraão que por 2 vezes falou que Sara era sua irmã. E o filho dele, Isaac, fez o mesmo, né? Fez a mesma coisa mais pra frente. E aí eles estão empatados já em... Não, tá 2-1 pra Abraão. Abraão fez 2 vezes, Isaac fez uma só. Ah, é verdade. Isso é uma prova de que Deus consegue usar todas as pessoas, todas as situações, né? Mesmo com tudo isso, ele é conhecido como amigo de Deus, o pai da fé. Mas tudo isso a gente já falou, você ouve lá o podcast sobre Abraão, a gente aprofundou bem nessa situação aí, de ver tudo que ele passou e onde ele chegou e o que ele significa não só pro povo de Israel, mas para todo o cristianismo, né? O que a linhagem dele representa pro cristianismo, inclusive hoje. Eu acho que um outro exemplo também, o Paulinho, é o exemplo de Jacó, né? Sim. Que até no nome ele já é chamado de trapaceiro, né, cara? Jacó 171. Enganador, usurpador, na verdade. Teve uma vez a esposa do pastor da nossa igreja lá, quando ela tava grávida, todo mundo falou que era mulher, já tinha o nome lá, acho que era Sara, tal, não sei o que lá. Quando descobriu quando nasceu que era homem. Eles deram o nome de Isaac, mas todo mundo ficou falando, devia se chamar Jacó, né? Porque enganou todo mundo. Né? Foto com a barriga, assim, com o nome da menina, tudo roupinha de menino e nasceu menino. A gente lembra muito na história de Jacó, dele se vestindo, né? Inclusive até já foi feito um podcast, né? Irmãos.com já falou sobre isso, mas a gente lembra dele se vestindo como Esaú, pra poder levar vantagem e pegar a bênção no lugar do irmão, a bênção da primogenitura. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, cara. Ele, desde o ventre da mãe dele, ele já era meio controverso, assim, vamos dizer, né? Porque ele, quando nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, cara. Ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Querendo passar a perna desde o começo, né? E ele teve parceria da mãe, né, cara? Que a mãe exatamente. Ajudou, né, quem ensinou ele a arte foi a velha. Desde a mais tenridade, né? Já tava lá fazendo sopinha pro pai e tudo. São grandes concorrentes esse. O que mais temos aí? Imagens. UFC 171. Então a gente segue aqui no nosso ranking, caminha para outro personagem que a gente já falou sobre ele também, lá em Êxodo 1:15, né? Sifrá e Puá. Na verdade, Deus usou isso pro bem, Deus usou uma mentira delas para salvar o povo hebreu que estava lá escravo no Egito, né? Em que o faraó mandou matar todas as crianças, porque mandou jogar no rio todas as crianças
crianças, porque não queria mais que aquele povo hebreu crescesse lá dentro. E ela chegou elas chegaram pro faraó e falaram que as mulheres hebreias eram tão fortes que a hora que elas chegavam, já tinham dado à luz e não tinha como mais se desfazer das crianças. Foi parte espontâneo, né, cara? Foi a avó da Adriana que fez isso? Foi. Que falou que nem precisava mais chamar a parteira, tava tão experiente, né, que já tava israelita já, né? E elas foram corajosas, né, cara? Enfrentaram o faraó, né, cara? Enfrentaram o faraó. Lá, né, cara? E Deus usou isso pro bem, né? E salvou a vida delas, inclusive, de morrerem por causa foram bem da mentira. vistas, né? A gente pode colocar outra pessoa aqui também, e vou sair um pouco da ordem cronológica. Porque depois desse trecho da Bíblia, eu não sei mais a ordem cronológica, eu nunca continuo lendo, mas... Brincadeira. Uma pessoa que também foi um 71 e foi muito honrada por isso é a Raabe. Raabe, é verdade. Que tá no ranking aqui, um 71 do bem, né? Um 71 do bem, assim como o Cifra e Puá. Exatamente. Ela tinha a profissão mais antiga, né? Prostituta. A gente vai falar dela, mais uma vez, quando a gente falar de Josué, né? Porque quando Josué vai conquistar lá, com todo o seu povo, conquistar Jericó, e manda os espias lá pra verem, né? Em cima do muro lá, vigiarem a cidade e tal. Na laje, né? Onde ficava a casa de Raabe, inclusive, né? E Raabe pega e esconde esses dois espias quando chegam os seguranças lá, como que é a história? A gente vai precisar reler quando for falar, né? Os guardas chegam, né? E ela fala pra eles subirem no eirado, era isso, né? No eirado. Como se fosse um sótão. Isso, e cobriram eles de palha, né? Eles entraram, vasculharam, não viram nada, e eles conseguiram passar ilesos, né? Precisa ver quanto disso é nossa... memória. É nossa memória e quanto disso é a dramatização da professora da escola dominical, né? A gente vai precisar reler daqui a pouco pra ver o que é verdade e o que não é. Mas Raabe realmente foi muito importante nessa história de dar um jeitinho e ludibriar algumas pessoas para o bem, nesse caso. Que ela apareceu na genealogia de Jesus. Apareceu, exatamente. A pessoa foi honrada pela atitude dela, que foi um 71 e foi fé. Isso é uma das coisas que eu não entendo da Bíblia, mas é legal saber que tem esse cinza aí. É tipo a história da Geni, né, cara? A Geni é a versão moderna da Raabe, então. Não conheço. Paulinho, emendando aí ainda na história de Jericó e a conquista de Israel, tem um outro cara também que foi totalmente um 71 e por causa dele o povo de Israel retardou um pouquinho, né, a promessa de Deus, vamos dizer assim, né, que é o Acã. A Bíblia conta que Josué mandou que o povo acabasse com a cidade e todos os despojos fossem reunidos, queimados, né? Fossem queimados e ouro, toda a parte, vamos dizer, cerimonial, né, da cidade ia ser reunida no templo. Só que aí Acã, de olho, espertalhão, e escondeu a capa, alguns ciclos de prata, né? Esses ciclos de prata e a capa embaixo da tenda dele. Enterrou na tenda dele. Enterrou embaixo da tenda. E aí Israel não teve como, não venceu, retardou a conquista de uma batalha. E depois Deus revelou pra Josué que estava escondido. É engraçado que no texto, né, se você for ver, o Acã, ele foi, eu não sei, né, mas ele foi um dos que deu bastante prejuízo, né, cara, porque o Josué estava comandando lá o pessoal e falou assim, vamos levar poucos homens porque a vitória é garantida, né, e tomaram uma surra, né. Isso. Eles perderam feio lá, ainda fala que 36 ficaram feridos, especifica quantidade. E aí Josué teve que dar um chega, falou assim, escuta, quem que fez isso daí? Fala direitinho pro tio aqui, quem que roubou? Senta aqui. Senta aqui, vamos conversar. E aí foi lá, fez todo o cerimonial, né? Depois ele foi lá e queimou os utensílios. Acã confessou, né? Que tinha roubado. Isso. E aí a pena de Acã foi ser apedrejado com a família dele, juntamente com a família. Todos os bens foram queimados e a família dele junto com ele foram apedrejados. Isso eu não lembro da minha tia de escola dominical contar pra mim. Nessa parte não chegava, né? Essas partes sanguinárias, né? Mas é louco isso, né? A família inclusão e multa tá mole, hein? É verdade. Só pra lembrar, hoje é de 1 a 5 anos de prisão, tá? Mais multa. E o cara foi apedrejado e foi morto. Exatamente. Então, um pouquinho antes, né? Voltando lá, que o Marcelo deu o salto pra Raabe, mas antes ainda, lá em Números, quando o povo... Onde tava o povo nessa hora? Tava no deserto, né? Deserto ainda. Sim, desde que saiu... Tava no deserto. Claro que tava. Mas é estranho estar em Números essa história, né? Mas enfim. Ai, meu Deus.
Ninguém lê, né, cara? Eu li, mas eu tentei pra história. Mas a gente conhece a história. Temos Balaão, que mais do que o homem que falou com a mula, foi um homem muito espertinho que recebeu e aceitou dinheiro pra amaldiçoar uma cidade. Exatamente, cara. E é por isso exatamente que a mula falou com ele. Então foi assim, o Balaque, ele tinha mandado mensageiros pra Balaão. Só é importante falar que os israelitas estavam acampados depois do Jordão, perto de Jericó. Então foi um pouco antes da conquista de Jericó. Estavam chegando. Isso, certo. Eles estavam chegando. E aí, o povo aí eram os midianitas. Isso. É interessante, né? Porque a gente acha que o povo no deserto só pedia comida, pedia água e andava. Pedia comida, pedia água, andava, montava o tabernáculo. Desmontava o tabernáculo. Não, mas aí tinha coisas acontecendo além disso. Sim, como a história de Balaão. E aí Balaque pediu para os mensageiros chegarem para Balaão e falaram assim: Balaão, vem aqui dar um recado para esse povo. Falou assim, ó: rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a que tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo. Qual é a propriedade que o Balaão tinha aqui? Ele era um profeta. Ele era um profeta. E aí eles chegaram pra Balaão, eles foram visitar Balaão. Balaão falou assim, ó: fica essa noite, eu vou conversar com Deus e vou dar a resposta, né? E aí Deus falou: o que esses homens querem com você? Falou assim, ó: Balaque tá falando que eu tenho que amaldiçoar o povo. Falou assim, não, você não vai amaldiçoar, não vai falar nada do seu povo, porque o povo é abençoado, o povo é meu. E aí Balaão foi lá de manhã e falou: ó, escuta, Deus não deixou, né? Então pode ir embora. Depois eles voltaram com mais autoridades, com mais pessoas pra, né, tentar convencer Balaão de falar. Falou assim, ó: dorme aí de novo, vou perguntar pra Deus de novo. E aí é uma parte até engraçada aqui, que o Senhor fala assim, ó: veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então ele meio que autoriza Balaão a ir com eles. No dia seguinte Balaão vai com eles, e aí acendeu-se a ira de Deus, porque ele foi. E aí ele se coloca o anjo do Senhor, e aí vem a história da mulinha, da jumenta de Balaão, porque a jumenta vê o anjo do Senhor e Balaão fica dando chicotada no lombo da coitada, na pobre da jumenta. E aí a Sara dá pulo de alegria, né? Porque não pode maltratar os animais, né? O anjo do Senhor depois vai lá falar que não pode, porque você ficou maltratando a jumenta, ela não tem culpa de nada. E o anjo do Senhor fica revoltado porque Balaão tá indo lá junto com eles lá pra, teoricamente, falar a profecia, né? E aí o que acontece? Aí a jumenta fala, né? Quer dizer, a jumenta fala, Balaão volta do caminho, depois o anjo do Senhor vai falar, fala pra ele: você tá desobedecendo, você tá indo. Então depois ele fala: você vai, mas você vai falar só o que eu quiser que você fale. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então aí ele foi com os príncipes, mas aí foi fazer... Aí ele foi e abençoou a cidade. Mas ele aceitou o dinheiro? Então, por que ele tá no 7-1, cara? Dri! Ele já acabou. Porque ele foi amaldiçoar a cidade, cara. Ele era um profeta de Deus. Mas não fala, é verdade, mas não fala que ele aceitou dinheiro aqui. Não, ele não aceitou dinheiro, mas ele era um profeta verdadeiro e foi amaldiçoar, ou seja, foi fazer uma profecia falsa pro povo. Em vez de profetizar da parte de Deus, ele inventou uma profecia pra poder ludibriar o povo de Israel e aí os midianitas conseguirem, de repente, vencer, entendeu? Dri, explica pra gente, que história é essa de que Balaão aceitou dinheiro pra amaldiçoar uma cidade? Ninguém achou essa história. Eu acho que eu li errado, porque é um trecho que eu sempre fiquei com dúvida. Ele fez errado ou ele não fez? Não, ele ia fazer. É o que eu tava falando, porque ele fala, Deus fala que ele pode ir, né? Ah, então vai com eles, mas fala só o que eu posso, o que eu disser pra você falar. Ele foi. E aí depois aparece o anjo do Senhor, que fica irado porque ele foi. Então, pois é, não dá pra entender, né? Não, olha só, de repente Deus, conhecendo a intenção dele de querer amaldiçoar, apareceu pra ele, quer dizer, apareceu pra jumenta e aí assustou ele, vamos dizer assim. Lá na frente, no capítulo 23, ele fala sobre o 23 tem o primeiro e o segundo oráculo de Balaão, né? Aí lá no versículo 8 ele fala assim, ó: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Ele fala isso, entendeu? Mas ele não tá na lista, cara. Quê? Ele não tá na lista. Ele não configura um 7-1, é isso? Ele configura porque ele acabou se juntando lá com Balaque e planejando amaldiçoar o povo, só que Deus não deixou. Ele não fez. Ele não fez porque Deus não deixou. Se Deus deixasse, ele ia fazer. Então Balaão tá absolvido, ele não fez. Ele não vamos, consumiu o ato. Vamos votar aqui, eu sou contra. Gostei, né?
mito foi... o mito foi quebrado. Eu também sou contra. Balaão, no fim, ele tentou fazer a coisa errada, mas aí ele ouviu a voz de Deus e fez a coisa certa. E não tem nada de dinheiro na história. Posso fazer só 2 comentários relevantes? Por favor. Primeiro, quando eu imagino essa mulinha falando, eu imagino a zebrinha do Fantástico. Com o bicho que eu lembro falando. Coluna do meio. E outra coisa, cara, tem um negócio interessante aqui. Tem um mito que os animais vê espíritos, essas coisas, né? E a gente não vê. Então quando um cachorro tá parado olhando pra parede, a gente fica com medo. Latindo, verdade. E isso que aconteceu com a mula, porque ela não andava de jeito nenhum, ela não ia pra frente. E o cara descendo o reio dela. E daí ela ficou com tanto medo, ela falou com ele, aprendeu a falar na hora ali, falou com ele. E daí que Deus apareceu mesmo, se mostrou pro Balaão, né? Então, tipo, a mula tava vendo, tava com medo e ele não sabia nem o que tava acontecendo. Engraçado. É engraçado que no texto o anjo do Senhor, ele fica encurralando a mula, né, cara? Ela vai raspando na parede, né? Fica imaginando ele assim, opa, agora... Não, aí lá no capítulo 22, versículo 34, ele fala assim, ó, Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então ele reconhece, né? Você tá insistindo mesmo. Muito bem, Balaão absolvido. Vamos lá, recapitulando, quem já foi? A serpente, Abraão, Jacó, Sifra e Puá, Raabe e Acã. Agora, caminhando entre os juízes, temos algumas histórias bem interessantes, mas acho que a mais marcante de 171 é a nossa querida Dalila, segundo a pauta que a Adri fez aqui, que encheu de beijo Sansão pra descobrir seu segredo. Aqui cabe ver que o Marcelo tava falando, né, cara? Só tem malandro se tiver um otário, né? Porque cara, Sansão foi muito otário. Cara, o Sansão foi, me engana que eu gosto. Eu acho que ele foi aproveitando, né, cara? Foi tirando casquinha. Sansão agiu como um homem apaixonado, rapaz. Ah lá. Ô, Noemi, cuidado aí, hein? Ele se entregou a um par de coxas. Isso aí, os fartos. Ai, Deus. Então, cara, foi mesmo. Não, mas você sabe que homem é bicho bobo mesmo, né? Homem fica... bicho à toa. Homem fica vendidão, cara, quando tá apaixonado. A gente, como homem, acho que consegue entender um pouquinho a situação de Sansão, mas isso não o absolve. Não, de maneira nenhuma. Ele foi idiota mesmo. Até porque os caras se escondiam na casa dele, né? Pois é, cara. Não, a história é muito trapalhões. É muito, cara. É tipo pegadinha do Silvio Santos, né, cara? A equipe toda olhando assim, né? Ele lá e não caía, né? Cara, já tá configurando uma Zorra Total, porque aconteceu a mesma coisa, tipo, uns 3 sábados. Coisa. Tava virando bordão já, jargão. Bordão. Venham que Sansão, como que ela falava, cara? Sansão, os homens vêm contra ti, né? É isso aí. Aí ele terminava o quadro e falava, me engana que eu gosto. Paulinho, só pra comprovar que eu falei sobre o homem apaixonado, a Bíblia fala, cara, que ele tava apaixonado. Capítulo 16, versículo 4 de Juízes. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Então tá aí. A Bíblia fala que ele se apaixonou e ela tinha sido comprada pelos filisteus para poder conseguir... Ela se apaixonou por outra coisa, né? Exato. Pra poder conseguir... se apaixonou pelo cartão de crédito dos filisteus, né? É engraçado que a prata é usada muito, né? Nessas histórias de 171, né, cara? É verdade. Foi usado os ciclos de prata lá com Acã, né? Agora com Dalila. Mais pra frente, mais uma vez. A prata aparece de novo, né? Isso aí. Os irmãos de José, né? Venderam ele. É verdade. Venderam por alguma coisa de prata. Que foram outros 171, né? 171 também, voltando lá, porque eles mataram um animal, sujaram a túnica. Pintaram a túnica, falou, morreu. Exatamente. Na verdade, eles não falaram que um animal matou, não. Eles trouxeram a túnica como se fosse um vestígio. E aí o pai chegou à conclusão. Concluiu, é verdade. Cara, isso é muito 171, cara. Deixa o cara pensar. Quando o cara pensa bem dele... É mesmo. Profissional, cara. Eu acho que não é só coisa de brasileiro, não. É coisa de judeu também.
O legal é que tinha mais 11 lá pra comprovar a história, né, cara? Tava uma trupe lá, né, cara? Todo mundo quietinho, né? E só pra voltar pra história do Sansão, Dalila por 2 vezes tenta tirar isso dele, né? Tenta tirar a informação dele, vamos dizer assim, né? Arma aquele circo, né? Tenta seduzi-lo, a primeira vez ele não conta, e aí na segunda vez ela vai e consegue tirar o segredo dele. Ela fala que ele tá fazendo ela de boba. Aí imagina a mulher tá vindo lá, você tá me fazendo de boba. Imagina a ceninha, né? Mas daí no final ele conta o segredo, são cortadas as tranças dele, né? E ele perde a força. Tranças é ótimo. Mas eram tranças, porque no episódio anterior, previously, ele tinha falado que se fizesse 7 tranças, ele perderia força. Aí fez as tranças. Cara, isso que é mais impressionante, porque o que ele falava, ela fazia. Né, cara? É muito louco. Aí ele acordava com as tranças e rasgava tudo lá e tal, e pá. Aí no final ele conta a verdade e ela faz aquilo, como era de se esperar, que é cortar os cabelos dele. Você falou e de ele trança, realmente perde a força. Eu imaginei Sansão com 2 tranças acima do lado da outra da cabeça, sabe? Chiquinha, né? 2 chiquinhas. Ô Paulinho, eu falei 2 vezes que ele enganou ela, eu acabei cometendo erro, foram 3, tá? 3, mais a vez que ele falou a verdade. Isso, e então. ela cortou, né? Foram 4 tentativas. Cara, 4 sábados. 4 sábados. Cara, pelo que eu entendo, foi tudo na sequência, né? Pior ainda. Puta, sacanagem, né, cara? Um dia seguido do outro. Olha o discurso dela, cara, pra poder conseguir tirar. Olha só. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Olha como ela inverteu a situação. Ela ficou triste que ele mentiu sobre o segredo e ela tentando quebrar a força dele, né? Nessas 3 tentativas. Ela tava simulando uma Cara, TPM, né, cara? Ela tava simulando uma TPM, né? Você está mentindo pra mim? Não, a mulher manda bem, cara, nessas técnicas. De voltar tudo, né, cara? Inverte tudo, é verdade. Nós somos tudo otário mesmo, né? Aí, pra fechar a história, quando Dalila viu... Aí a Bíblia fala lá no capítulo 16, versículo 18 de Juízes. Quando Dalila viu que Sansão tinha lhe contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Já pagaram, né? Aí ela, fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem pra cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. E sua força o deixou. Ficou até mais fácil, né, cara? Deixamos Dalila pra trás, bem colocado no nosso ranking, inclusive, né? Nosso top 5, 171. E caminhamos agora para o tempo dos reis. Que começa com Saul. Agora, o assunto é polêmico. A gente vai ter que discutir e avaliar se realmente trata-se de um 171 ou trata-se de uma verdade. Saul encurralado, morrendo de medo. Nisso, Samuel já tinha morrido. Samuel que tinha ungido Saul e tal, e depois mudado os planos e ido atrás de Davi, mas Saul ainda era rei nesse momento. Saul, encurralado pelos inimigos, vai consultar uma necromante numa terra estranha e pede que essa necromante faça subir Samuel, que já havia morrido. Olha aí. Só de falar subir, né, significa que tava no lugar mais baixo. Tava mais pra baixo. Aí, ele sai de um buraco no chão. Agora a gente vai avaliar e chegar numa conclusão que os teólogos até hoje não chegaram. E nós vamos pensar agora. Mythbusters, vamos acabar com os mitos, né? Antes da gente discutir, eu vou contar uma coisa, que essa é uma das histórias, pra mim, da Bíblia que eu mais tinha medo, cara, de ler quando eu era mais novo. Eu li, eu ficava com muito medo, cara. É a história de terror, fazendo-os aparecerem mortos. Cara, muito estranho, cara. Você lendo assim, a linguagem antiga mesmo da Bíblia, pegar uma tradução mais antiga mesmo, você lê assim, você fica assustado. Eu de verdade ficava assustado, eu tinha mó medão. Pulava o capítulo 28 desse 1 Samuel, cara. Quem devo fazer subir? Não, é interessante que Saul, nessa época, ele tinha mandado embora todos os médios, todos esses adivinhos. É verdade, ele tinha expulsado. Ele expulsou, e aí ele chega disfarçado, com mais 2 pessoas, mais 2 homens. Dissimulando. E a mulher fala, você sabe que o rei Saul não deixa, tal. E ele jura pelo Senhor, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Por tá fazendo essa revelação. E nisso ele se revela, né? Ele pede pra subir Samuel, né? E ela vê
Samuel e fala, você é o rei mesmo, você me enganou. Ah, é verdade. Quando ela vê Samuel... É importante lembrar que em momento nenhum ela fala que viu Samuel, tá? Não, isso é uma coisa muito importante. Vendo ela fala que Samuel. Não, ela não fala. Ela fala, veja um ser que sobe do chão. Ele fala, qual a aparência dele? Ela fala, um ancião vestido um manto está subindo. Ela não fala que é Samuel, ele é que deduz que é Samuel. Isso é muito importante. Uhum. Mas ela perguntou quem que devia fazer subir. Sim, mas ela não fala vejo Samuel, ela fala vejo. Isso não quer dizer que ela conseguiu fazer subir Samuel, né? Isso, que ela tinha poder pra isso. Exatamente. Isso quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul. Tá, mas isso pode ser... nem ela que tá falando, mas aí pode ser uma figura do texto também pra dizer que a figura que estão falando é Samuel, né? Ou que seria semelhante. Exato. E uma das explicações teológicas, na verdade, pra isso aqui é isso. É que ela disse que viu uma figura assim e assim, mas não fala que era Samuel, tá? Até porque Samuel era um cara muito conhecido em Israel. Ele era sacerdote, então todo mundo conhecia. Se ela visse Samuel mesmo, ela iria falar, é Samuel. Não ia falar, eu vi um cara assim, 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 entendeu? Eu sei que quando eu li esse texto, eu fiquei muito encafifado mesmo. Fui estudar, li várias interpretações e tem gente que afirma que realmente Deus abriu uma exceção e fez subir Samuel. Tem gente que fala que foi ilusão, provavelmente foi uma ilusão dela. E tem gente que fala que ela realmente tentou enganar, né? Saul, e pra se livrar de qualquer coisa, falou que tava vendo alguma coisa. É aí que a gente vai chegar. A cigana. A cigana. Foi ou não uma 171 na história? Cara, eu acho que Saul entrava no bolo junto com ela. Era ela e Saul. 2171. Eu acho que ela não foi porque ela fica assustada, né? Por que me enganaste? Pois tu mesmo é só. Então quando ela vê a figura desse ancião, que é Samuel ou não, ela se sente enganada. Então, tipo, o 171 foi Saul, né, cara? Muda a figura, porque aí ela se sente enganada. Ela tá fazendo o trabalho dela, pô. Ela tá fazendo subir os mortos ali, né, meu? O trabalho dela. Tá fazendo o que lhe foi proposto não fazer. Foi fazendo muito bem, né? Fazendo nada mais do que... com classe. Engraçado que ainda Samuel fala, por que me inquietastes fazendo-me subir? Né? É verdade, eu tava lá de boa. Ele tirando a soneca ali, pô, você vem, pô, sério, mas, olha pra mim, dá uma olhada pra mim, tá? Pô, tô velho, cansado, pô, morri, tô ali tirando a soneca, vem você e me tira, me acorda. Pô, fala sério. Mas é interessante, porque antes de Samuel ir falar lá com a cartomante, com a necromante, cigana, com a necromante, ele consulta o Senhor e o Senhor não responde. E aqui na minha versão, o suposto Samuel disse, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Se é Samuel mesmo, Samuel não falaria assim do Senhor. Tá parecendo outro 171 que a gente já falou atrás. Uma prova de que as pessoas que falam que não era o próprio Samuel é que a profecia que ele dá não se cumpre exatamente como ele disse. Isso, exatamente. É diferente, por diferença de um dia, alguma coisa, ele fala que seria no dia seguinte, foi 2 dias depois que as coisas aconteceram. Interessante, hein? Então é uma coisa que realmente não veio de Deus. Isso dá pra ter certeza. O 171 é a entidade que aparece. Não, sério. É isso mesmo, cara. Pronto, tá definido. Beleza. Engraçado que no título do capítulo da Bíblia que eu tô lendo é assim, ó, Saul e a médium. Ele coloca a médium, não chama de necromante, né? Chama de médium. Eu prefiro chamar de cigana, a partir de hoje eu vou chamar de cigana. Continuando então na história dos reis, a gente vai lá pra frente. E quem é o rei do momento? Acabe. E sua esposa linda, maravilhosa, toda maquiada, toda... Piriguete. Isso aí, representante da Avon. Não, Natura, que a Adri tá vendendo Natura agora. Olha aí, Adri, Não, mas ele vai fazer uma imagem feia da Natura, não pode, né? Mas ela se maquiava bem, cara. Não, então tudo bem. Jezabel, a Geza, que a gente já mencionou aqui no podcast das mulheres. Mulheres falaram muito bem. Mulher que se vestia muito bem, muito elegante. Cheia de garbo e elegância. E o que acontece?
Ela entra na história mesmo, de 171 nesse caso? Entra, né, cara? Porque Acabe quer comprar a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha. Acabe queria a vinha dele porque ficava ao lado do palácio. Ele queria construir fazer uma horta na vinha do cara. O cara tem lá uma vinha plantada. Queria desapropriar, né? Como o governo faz hoje. Você tem sua vinha aí, eu quero fazer uma horta no palácio. Como sua casa é do lado do palácio, me dá essa vinha que eu quero fazer uma horta, beleza? Muito bem localizada. Isso aí. De frente pro palácio. E aí Nabote responde, né? Não vendo, não dou, não troco. Não dou, não troco, não vendo, não faço negócio. Minha vinha é imprestável. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Só pra lembrar, a vinha era a herança, né, dele. Aí Acabe volta indignado pra casa, e aí que entra a Jezabel na história. Ela pergunta pra ele assim, ó, por que você tá tão aborrecido? Por que você não come? O cara fez até greve de fome, cara, por causa da vinha. Aí ficou magrinho assim, igual o Marcelo, né, Marcelo? As pessoas chegam nos podcasts e assumem, sabe, o negócio, começam a mexer com o nosso... Abre a geladeira, já vai pegando... nosso elenco aí... Tá, continue, vamos ver até onde você chega. A resposta dele pra Jezabel, pra mulher que acabou de perguntar isso pra ele, foi que ele pediu a Nabote pra vender. Aí ele falou, eu pedi a Nabote pra poder vender a vinha dele pra mim, poxa. E o cara não quis, ele falou que não ia dar a vinha. O que ela falou? Vira homem, rapaz. Aí Jezabel falou assim, não, meu mozinho, vem cá. Pega ali um brinquedinho no cantinho ali, vai se divertir com o brinquedinho. Aí ela fala assim, ó, é assim que você age como rei de Israel? Levanta e come, rapaz, vira homem, se anima. Aí ela fala que vai conseguir a vinha. Aí é que ela promete pra ele, né, que vai conseguir a vinha. Deixa que eu dou um jeito nisso. E ela é cruel, né, cara? Cruel. Ela chega, chama lá o Nabote, aí chama mais 2 homens pra blasfemar contra ele na frente do povo. O povo apedreja ele, mata Nabote, cara. Isso. E aí ela chega lá pro rei e fala assim, ó, Nabote morreu. Tá resolvido. Já dei meu jeitinho, já levamos nossa vantagem. A vinha é nossa. A vinha é nossa. Isso aí. Carimbo de 171 na Jezabel. Olha essa daí. Acho que foi mais grave dela, hein, com louvor, né? Com conivência do Acabe também, né? 171 é só o primeiro passo da situação toda, né? Porque, na verdade, isso foi um latrocínio, né? Assalto seguido de morte. Tipo Davi aqui, né? Foi uma ferramenta ferramenta pra intimidar o povo também, né? Porque o jejum que ele tava fazendo era um sinal de que algo não tava acontecendo de bom ali no reino, né? Então ele fazer o jejum, tipo, o povo ficava meio apreensivo. O que tá acontecendo? O cara tá fazendo jejum, ela chega lá e fala, ó, esse cara aqui não faz coisa boa, né? Pedrejem ele. Manipulou, pronto, né? A vinha é nossa e o povo fica quieto. Exatamente. Mas o Marcelo fez o gancho aí com o Davi, que a gente até passou por cima aqui, né? Que já estamos em Acabe. Davi foi antes. E Davi fez uma coisa muito parecida. Querendo Batseba, a mulher com que ele se relacionou lá, a história que todos conhecem. Querendo Batseba pra ele, que era casada, foi lá, colocou Urias, o marido de Batseba, na frente de batalha. Mas tem que dizer por quê, cara. O que ele fez pra poder querer Batseba, né? Cara, todo mundo já conhece essa história. Ah, tem gente que não conhece. Assiste lá a série do Rei Davi que... Esse eu tô querendo passar rápido, que a gente vai chegar em Davi e vai gastar bastante tempo nele não vamos dia, dar spoiler. né? Entendi, desculpa. Entendeu? Mas a gente passando rápido aí, só comparando com a história de Jezabel, né? Eu comparei, eu acho que não é um 101 o caso deles, cara. O 101 é aquele negócio de levar na mão grande, de passar uma conversinha e tal. Eles foram lá e pegaram mesmo. Na verdade, a mão grande foram eles, né? Foram lá, mataram a pessoa e pegaram o que eles queriam. No caso, Davi queria Batseba e colocou Urias pra morrer lá. E Deus o castigou, mas isso a gente vai ver no podcast. Fala aí, Thiago, deixa você. Esse é o seu bordão, fala aí. Você tá sabendo disso, foi o Pedro que te contou, tá bom. Não, eu ouço o barquinho. Tá. Olha só. Tudo bem, mas esse assunto de Davi é um assunto pra um outro podcast. Muito bem. E aí entra a musiquinha do Zorra Total. Bom, continuando nos reis, então, 2 Reis 5 tem a história de Naamã.
um alto oficial do exército do rei da Síria. O que acontece com ele? Ele fica doente de lepra. Mas não é Naamã que é 171, porque ele pede ajuda do profeta Eliseu, né? E Eliseu, através do seu contato com Deus, fala pra Naamã que ele devia se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Resumindo bem a história, Naamã vai lá, se banha essas 7 vezes. Isso é uma história interessante, né? Porque na escola dominical a gente aprende que ele se banhou uma vez, olhou e a lepra continuava lá. Se banhou a segunda vez. Meu, eu tinha falado 7, cara. Por que não vai logo 7? Mas o Paulinho, não é só da escolinha dominical das histórias, não. A musiquinha também, cara. Tem aquela musiquinha lá, 7 mergulhos no Jordão. Vai contando 1, 2, 3 até chegar a 7. Você pareceu marchinha de carnaval, cara. Aí, o dia que eu fui ler a Bíblia, eu falei, caramba, ele se banhou 7 vezes. Não falou que ele se banhou 1, 2, 3 e ficou conferindo. Aí, quando ele saiu do 7º banho, ele saiu curado da lepra. Aí, ele, muito feliz com isso, juntou um monte de vestes, um monte de ouro, um monte de presente, colocou numa carruagem e mandou entregar pra Eliseu. E Eliseu falou, não posso aceitar, isso não foi mérito meu, leva isso de volta. Mas Geazi, que eu achava que era Geazi, mas por não ter acento, né, se fosse uma paroxítona terminada em I, precisaria de acento. Então é Geazi, uma aula de português expressa aqui pra vocês. Vai lá e pega esses presentes pra ele, como se Eliseu tivesse aceitado, e leva lá pra sua casa. E qual o castigo de Deus para Geazi, esse 171, a lepra que estava em Naamã? A Bíblia não fala isso, né? Mas na verdade, a lepra cai sobre ele e toda a sua casa. Olha a maldição. Aqui na minha versão fala, a lepra de Naamã se pegará a tia toda esse... Isso aí. É isso mesmo, eu achava que era da minha cabeça. É isso mesmo, a lepra de Naamã. Passou pra dele e pra toda a sua casa. E aí deu origem àquela música, né? Porque no final do versículo fala, então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Mas, parecendo neve, aqui na minha versão tá parecendo neve, é isso mesmo. Mas é isso aí, Geazi entra aí no nosso ranking de 171, porque ele sim tentou tirar vantagem de uma situação, prejudicando as pessoas e ludibriando outras. Marcelo, oi, carimbo nele. Carimbo, esse. Engraçado, a gente tá criando a identidade desse programa no meio do programa, né? Em vez de ter pensado nessas coisas no começo. E eu acho que do Velho Testamento, pelo que a gente lembrou e conseguiu elencar nessa pauta que a Adri montou pra gente, tadinha, não participou, eu acho que tá bom por aqui. Paulinho, eu acho que vale uma menção honrosa, cara, pro filho de Salomão. O cabeludo? O Absalão. Absalão, isso aí. Vale menção honrosa pra Absalão, cara. Também, né? Só pra lembrar. Ele tentou tomar o reino, né, de Saul. Isso aí. Fez lá o seu conchavo e acabou pendurado pelos cabelos. Aí. Como diz aquele Moshe, ele morreu num gai de árvore. A gente não vai falar do Novo Testamento? Vai, a gente tá terminando. Não, Marcelo, calma. A gente tá... Puxou, né, cara? Novo Testamento, então. Por onde a gente começa? Vamos começar pela letra Z. Pode começar com a musiquinha? Zaqueu, o grande 171, cobrava os impostos mais do que as pessoas deviam realmente. Ele ia lá, pegava esse dinheiro pra ele, se enriquecia, como muitos cobradores de impostos na época de Jesus, né? Inspiração bíblica dos nossos políticos, né? Mundo que tem alguma oportunidade de ganhar uma boquinha. Uma boquinha, arranjar um dinheirinho por fora, fazer um caixa 2. Zaqueu foi um grande 171, mas que também foi perdoado por Jesus. Se redimiu. Teve um encontro com Cristo. Pagou um almoço, prova, né? Devolveu esse dinheiro, né? 4 vezes. Verdade. Ele era rico mesmo, né, cara? Porque se ele pegou o dinheiro, devolveu 4 vezes, ele fez o dinheiro render. O cara era dos negócios, né, cara? Entrou pro mercado de ações depois, tô brincando. A grande prova de que Zaqueu era 171 mesmo é o fato de Jesus ter ido fazer uma refeição na casa dele e o povo recriminar muito Jesus por causa disso, né? Sim, ele era muito mal visto, com certeza, né? Jesus, você diz que é o Cristo, que é filho de Deus e tá comendo com esse cara? As pessoas sabiam que ele era 171, né? Só que eles estavam à mercê dele. Ele era representante do governo, né, cara? Ele tinha autoridade, tinha poder, passava a perna. Agora a gente caminha, ainda na história de Jesus, pra Judas, que na pauta da Adri fala assim, beijou e traiu Jesus. Tipo,
Na frente era amiguinho, por trás vendia Jesus. Vendia santinho de Jesus, né? Mas Judas, a gente já sabe a história também, né? Usou moedas de prata, 30 moedas de prata, pra vender Jesus pros oficiais, entregou, mostrou quem ele era através de um beijo. Grande 171, tava lá o tempo todo com Cristo, mesmo assim o traiu, mesmo conhecendo de toda a sua bondade, toda a sua pregação. E Jesus já sabia também, né? E Jesus chega pra ele e pergunta pra ele, amigo, aqui viestes, né? Jesus vai mesmo lá, assim ainda pergunta vai lá pra ele. fazer o que você tem que fazer, né? Mas carimba como 171? Judas? Calma aí. Claro, e ele também, cara. E ele também morreu num galho de árvore, né? Morreu, verdade. Num galho seco? Para a nossa alegria. É a tristeza dele. Para a nossa alegria. Que mancada. Não, por que não caracterizaria como 171, Marcelo? Trocou por dinheiro, inclusive. Ele não roubou nada, ele ofereceu um serviço. Mas não tomou vantagem, dele, né? O Marcelo tá defensor dos fracos hoje. Não tô defendendo, só tô falando que não se enquadra nesse. Advogado de justiça. Não, cara, ele vendeu. Tudo bem, ele fez uma coisa diante da lei, porque foi a própria lei que pediu que ele fizesse isso. Mas ele foi traíra, né, cara? Ele foi traíra com Jesus, com certeza. Pô, ainda dá um beijinho, né? Pior, cara, eu vou te dizer. E talvez isso não seja um 71, mas ele era, porque ele cuidava do dinheiro e sempre passava a mão, né? E roubava, é verdade. Então, por mais que não seja pelo beijo em si, ele merece eu daria 2 carimbos, um pelo beijo e outro pela sacolinha. Eu carimbo pela sacolinha. Quantos carimbos então, Thiago? Então vamos dar 3 carimbos pra ele? Nossa, começou com nada, depois entrou um carimbo, agora tem escalas de carimbo, né, cara? Legal vai ser regravar todos os outros pra dar... Eu dou 3 carimbos e meio, né? A escala de 5 carimbos gigantes. E vamos terminar então carimbando Ananias e Safira. Na pauta da Adri, eles falaram que venderam o campo e disseram que deram todo o dinheiro, mas não deram. A tia Adri foi lá dedar eles, né? Não deram. Não deram dinheiro, não. Então lá na igreja nascente, né? Isso é uma coisa legal da igreja de Atos. Todos compartilhavam tudo entre si, né? E é uma igreja que a gente se inspira muito. Olha lá em Atos 2, eles se reuniam todos os dias, vendiam suas propriedades e distribuíam para quem tinha necessidade e tudo mais. A gente fala, era uma igreja perfeita. Mas aí chega em Atos 5, a gente vê que assim, a igreja tinha problemas. Mas o mais legal é que eles trataram esse problema, não fizeram vistas grossas com isso. Então isso é muito legal, porque a gente sempre vem com esse papinho, mas não existe igreja perfeita, toda igreja tem problema. Tem, mas existe uma diferença entre quem trata o problema e quem não trata. Quem põe panos quentes por causa do bem comum, entre aspas, o bem, né? Meus dedinhos estão balançando, você pode comprovar, Pedro? Eu estou vendo, ele está fazendo várias aspas no ar. Isso. Por causa do bem comum, acabam encobrindo algumas coisas. Quando essas coisas precisam ser reveladas, precisam ser tratadas para que a igreja continue saudável. E é isso que foi feito. Ananias e Safira venderam o campo e, assim, eles tinham toda a liberdade para fazer isso e dar quanto quisesse desse campo. Eles não eram obrigados a dar tudo. Mas eles venderam o campo. Tô falando igual o pregador, né? Que bonito. Ele tá eloquente aqui, eu tô até sério. Ô, Marcelo, vira pro irmão do seu lado aí e fala assim, você já vendeu o seu campo? Eles venderam o campo, chegaram, entregaram o dinheiro lá e falaram que era tudo quando não eram, quando eles retiveram um pouco disso. O problema não foi eles terem vendido, né? O problema foi eles terem mentido sobre quanto que eles tinham dado. O pecado deles foi a mentira. E eles foram 171, tirando vantagem disso. E carimbo de 171 neles ou não? Carimbaço, acho que merece 5 né? carimbos gigantes, porque eles morreram, né, cara? Né? Apenas. Se Deus continuasse nessa toada aí, não ia sobrar nada, hein? Só pra lembrar que foi um de cada vez, tá? Primeiro foi Ananias, caiu fulminado, a Bíblia fala, né? E depois foi Safira, e aí a mesma coisa. Ela mentiu também, e mesma coisa, morreu. E aí foram sepultados os dois. Eu tenho um bônus track aqui do Novo Testamento. Muito bom. Tinha um cara que chamava Simão, que era mágico. Sim. Ele tinha um negócio que chamavam de grande poder. Então, Mr. M.
É mágico, né? E ele queria, quando ele viu o Espírito Santo, que era um poder muito maior que o dele, ele queria comprar esse poder. Na verdade, ele era um empreendedor, né? Ele tava querendo comprar esse poder porque ele já tinha muita fama, já tinha muitos seguidores e sabe aqueles caras que ficam na praça, no centro, assim? Como aquela galera em volta, fazendo aquela mágica. Tipo aqueles colombianos com a flautinha, assim? Não, os que ficam fazendo espetáculos de mágica. E esse negócio, né, cara, de o poder de Deus chamar a atenção é tão comum hoje, né? O que a gente vê na TV. Né? Pessoas ganhando tanto dinheiro com isso, né? Tentando usar esse poder de Deus. Mas gente ganhando muito dinheiro com isso, não tem dúvida. Simão ainda era um 71 honesto, ele queria comprar o poder de verdade. Isso aí. Hoje a galera já percebeu que é só fazer de conta que tem o poder, que eles enchem o bolso de dinheiro. Ele foi ingênuo, na verdade, né? É verdade. Deve ter mentido, ele queria o de verdade, mas enfim. Eu acho que eu tenho um bônus track também, cara. Na igreja de Coríntios tinha um cara que tava em incesto, né? O cara tava, vamos dizer assim, ficando com a mulher do pai dele, né? E esse cara também foi advertido por Paulo, que entregou a alma dele a Satanás para que o corpo fosse salvo. Não, ao contrário, entregou o corpo pra que a alma fosse preservada. Esse é o contrário. Mas 171 por quê? Ah, 171, cara, passou a perna no pai, pô. Ah, mas todo mundo que peca é 171 agora? Na verdade, vamos voltar no Gênesis então, peraí. Tá, vamos retomar. Todos nós temos um pouquinho de 171, não tem jeito, cara. Não, fale por os cariocas. Falou, Tiagão. Valeu, gente. Obrigadão aí. Thiago, Marcelo, um abraço. Falou, abração, Thiago. Ô, Marcelo, amanhã a gente pretende sair daqui até as 10 no máximo. Beleza. Falou, mas quer que leve refri, sorvete? Não, nós compramos aqui, cara. É. Relaxa. O Pedro não toma refri, tá? Ah, é? Se tiver água já tá bom demais, cara, de boa. Ô, Thiago. Oi. Oh, fica aí, tá de butuca. Eu tô aqui, cara. Ué. Se vocês quisessem que eu participasse da conversa.